em Grécia, Hungria e Luxemburgo. Em estúdio está Pedro Fevereira, é o presidente do Centro de Informação de Biotecnologia. Muito boa noite, doutor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Concorda com esta proposta dos eurodeputados? Não, de facto não concordo. Primeiro porque está mais que verificado que estas variedades de milho transgénico não apresentam riscos quer para a saúde humana, quer para o ambiente. Depois porque a Europa nos últimos 10 anos gastou só nos últimos 10 anos 200 milhões de euros a fazer investigação nestas diferentes variedades transgénicas e a verdade é que nada encontrou que justifique todos estes problemas e todos estes riscos. Por outro lado, e para finalizar, esta proposta é uma proposta que politicamente é bastante complicada, porque na prática está a dizer quando os Estados-membros não se entendem, então cada um que faça aquilo que quer, o que me parece bastante complicado para o futuro da própria União. Mas acha que esta proposta vai facilitar a proibição por parte dos Estados-membros aos organismos geneticamente modificados? Bem, é provável que sim, mas a questão que está em cima da mesa é que essas proibições não serão por razões técnico-científicas, mas que terão outras finalidades e terão outros objetivos. Mas quem defende estes organismos geneticamente modificados até acredita que isto pode ser prejudicial. A proposta em si poderá ser prejudicial para a Europa, porque a realidade que acontece é que todos os anos existe um aumento significativo da área utilizada a nível mundial para cultivo destas variedades. E isto porque estas variedades, de facto, trazem vantagens quer para o agricultor, quer para o próprio ambiente. De facto, a Europa, desde que estas variedades apareceram no mercado, se tem mostrado reticente na sua adoção. E isso, na prática, só tem prejudicado a própria Europa e os agricultores europeus. Mas acha que o facto de se ter optado por esta proposta é mais uma proposta política ou mais uma proposta assente em bases científicas e técnicas? É seguramente uma proposta política, não tem qualquer fundamento científico e técnico. De resto, a proposta, inclusive, diz que os Estados-membros poderão proibir por motivos morais, por motivos éticos, por motivos de segurança das sociedades, o que são motivos completamente, enfim, do ponto de vista do agricultor e do que está em causa, que no fundo são variedades com características melhoradas e que na maior parte dos casos demonstraram já que permitem aumentos de produtividade, que permitem colheitas com melhor qualidade, não parece que tenha qualquer significado, nem nenhuma justificação. Ou seja, são sempre mais subjetivos do que científicos, é isso? Seguramente. E a cláusula que é incluída dos impactos socioeconómicos, poderá estar aqui incluído o facto de estarmos em crise e isso poderá potenciar o uso destes organismos? Poderá ser uma vantagem? Do meu ponto de vista, eu acho que a utilização destas variedades transgénicas são uma vantagem para a agricultura dos Estados-membros e, em particular, para Portugal. Nós temos, de resto, este ano vamos quase duplicar a área de cultivo do milho transgénico e isso tem, de facto, a ver com as vantagens que os agricultores têm verificado na utilização destas variedades. No resto da Europa, tudo depende das condicionantes mais sociopolíticas do que propriamente das condicionantes relacionadas com a saúde e com o ambiente. Mas era expectável que nesta altura de crise se tomasse uma proposta quase ao contrário, ou seja, mais de promoção dos organismos geneticamente modificados do que de proibição ou restrição? Bom, isso tem a ver um pouco com a própria incapacidade da Europa perceber que se não for capaz de produzir o seu próprio alimento, mais cedo ou mais tarde vai ter dificuldades acrescidas. De resto, uma parte desta crise está relacionada com a capacidade de produzir alimento a nível mundial. Repare que nos últimos 2 anos a produção mundial de alimento, de cereais sobretudo, não acompanhou a procura. Neste momento estamos a utilizar as reservas existentes para conseguir completar a produção. E esta situação não pode continuar, até porque aquilo que está previsto é que até 2050 nós vamos ter que duplicar a produção mundial se queremos conseguir garantir alimento para a população. E é nesse sentido que os organismos transgénicos teriam aqui um papel fundamental? Eu não diria fundamental, mas seguramente tem o seu papel. Ou seja,
as variedades melhoradas têm características que permitem combater, por exemplo, pragas, fazer com que as plantas mantenham a sua produtividade em condições adversas, e isso é muito importante porque uma parte substancial das perdas nas culturas são devidas precisamente a pragas, a condições ambientais adversas. Estas variedades foram desenhadas para suportar essas circunstâncias. Dr. Pedro Ferreira, agradeço o seu comentário aqui neste jornal, os seus esclarecimentos. Muito boa noite. Obrigado. Muito boa noite, obrigado.